Corinthians, Pedro Ramiro. Fala Solé, PDV, um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bora falar deste Corinthians, o timão que vive um clima político conturbado, mas que conseguiu de fato agora voltar a vencer depois da derrota para a equipe do São Paulo na disputa do Campeonato Paulista. E bateu a Ponte Preta. Aliás, o timão não enfrentava a Macaca desde 2020 no Moisés Lucarelli. No ano passado tinha pego o time da Ponte Preta no Campeonato Paulista, só que em Itaquera. Perdeu para a equipe da Ponte por 1-0 e agora consegue recuperar essa situação e vencer o time da Macaca, o time do Paulo do Vale, por 1-0, gol marcado por Thales Magno. Aliás, o Thales Magno é o artilheiro do Corinthians nesse início de temporada com 3 gols. Ele vai ser desfalque para o próximo jogo no sábado contra o Noroeste pela 6ª rodada, porque ele viajou hoje de manhã aos Estados Unidos para renovar o visto de trabalho. Ele vai ficar 2 dias fora do Brasil e por mais que ele tenha contrato com o Corinthians até junho deste ano, o Thales pertence ao New York City, que com quem ele tem um contrato válido até o fim de 2027. Caso o empréstimo não seja renovado com o timão e o atacante seja convocado a voltar para a equipe do New York City, o visto de trabalho precisa estar em dia para que ele possa até exercer livremente a profissão por lá. Portanto, o timão começa a se preocupar com relação a isso, mas tem tentado negociar, afinal são 3 gols nessa temporada já do Thales Magno, que é um dos destaques deste Corinthians. Timão que voltou a vencer num gramado muito ruim, muita reclamação por parte da comissão técnica diante do gramado. Vamos acompanhar. Acho que del jogo análisis muito pouco. Del árbitro a gente não vai falar, o que acontece lá dentro fica lá dentro, mas era muito risco para os atletas, tanto de Corinthians como deles, era muito risco jogar assim. Intentamos jogar, posponer o jogo, mas foi impossível. Mas la verdad que corrimos un riesgo muy grande hoy. Los dos times, porque era imposible jugar. No se podía jugar fútbol, no es un espectáculo que el Paulista merece. Mas falaron que teníamos que jugar de cualquier jeito, jugamos, respondimos. Es un time que se tiene que acostumbrar a si hay que brigar, si tiene que jugar, nós sabemos lo que podemos jugar, mas hoy era hacer eso. Y yo soy muy orgulloso del grupo porque se adaptó muy rápido al campo. Jogamos feio, Maranhão. Tá aí a palavra do Emiliano e do Ramon Dias. E o Pedro Raul segue sem ser relacionado em mais uma partida em que o centroavante do Corinthians fica de fora. Vamos ver o que vai acontecer, porque é um jogador que tem perdido espaço para o Héctor Hernandes, que lá não é grandes coisas, né? É um atleta que chegou lá do futebol português, espanhol, não sei se não se adaptou ainda ao futebol brasileiro, teve problemas com lesões. Então é um jogador que tem tomado ainda assim a vaga do Pedro Raul. E segundo o Emiliano Dias e o Ramon também, isso faz parte do processo de rodagem. O timão que para o próximo jogo contra a equipe do Noroeste não poderá contar com o José Martínez e o Alex Santana. O José Martínez foi expulso numa bobeira, né? Ele acabou expulso ali depois de algumas confusões com o Arthur, zagueiro da Ponte, também com o próprio Barcelos, outro jogador do time da Ponte Preta. E o Alex Santana, no fim do jogo, levou o 3º cartão amarelo. Ele entrou na partida, fez uma falta no Vitor Andrade e aí foi expulso, aliás, foi punido com o cartão amarelo e já estava com 2 amarelos, está fora do próximo duelo contra a equipe do Noroeste no sábado. Corinthians que volta a campo no sábado contra o Noroeste. Depois tem um desafio na segunda-feira contra o Novo Horizontino e na quinta-feira contra o Palmeiras. Então, contra o Noroeste, a tendência é com uma equipe titular. Na segunda-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa, a tendência é que seja uma equipe reserva. E para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, uma equipe titular, em que o Corinthians quer vencer, quem sabe, o primeiro clássico do ano, já que perdeu para o São Paulo na última rodada do Campeonato Paulista. Vamos ver o que vai fazer o técnico Ramon Dias e o Emiliano diante desses desafios que tem o Corinthians pela frente e ao mesmo tempo tentando contornar a crise política. Afinal, agora é Augusto Melo quem vai para cima de Romeu Tuma Júnior. O presidente do Corinthians pediu a destituição do Romeu Tuma Júnior do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians.
Você ouve os donos da bola. Salve o Corinthians! Primeiramente, meu caro Paulo do Vale, o senhor tinha prometido uma coisa. Ah, mas não contava com a chuva. Os caras dando desculpa, né? A chuva atrapalhou a ponte, pô. A Ponte tava esperando o jogo com sol, A né? Ponte tá esperando o jogo com uma temperatura amena, com gramado do Majestoso, né? Com uma prática esportiva ali, apto a uma prática esportiva. E aí... A Ponte não tem bagre pra se adaptar na água. Não né? tem. E aí o aleatório toma conta do futebol, né? Tudo poderia acontecer nesse jogo de ontem entre Ponte e Corinthians. E aconteceu a vitória do Timão. Mas, ô Solé... Gostei do Emiliano. Ele foi o mais sincero possível. Jogamos mal, mas ganhamos. É, Mas mas, às vezes isso importa. Às vezes isso é importante. mas quem joga bem com o campo naquela condição, né? Assim, o jogo ontem Seleção suíça de polo aquático. pode ser... O cenário correto seria o adiamento da partida, né? O que Mas... seria impossível porque o Corinthians já joga Exato. sábado, joga... Não, Olha o não calendário tem do como. Corinthians. Jogou ontem, joga sábado, joga segunda, joga quinta. Parabéns à Federação Paulista de Futebol que montou esse belo calendário. Quinta já é pela pré-Libertadores ou não? Não, quinta é o Palmeiras. Ah, tá. Pré-Libertadores é na outra Isso. semana, né? Então, e fica impossível justamente por isso, né? O calendário muito apertado. Mas falando rapidinho do jogo, eu sei que eu prometi uma vitória da Ponte que acabou não vindo, mas a Ponte não jogou mal. E o Corinthians, em alguns momentos, correu o risco de pelo menos sair com o empate do Moisés Lucarelli. Mas o Corinthians também perdeu chances inacreditáveis, né? O Yuri Alberto perde um gol. Sim. O Romero perde um gol inacreditável também, que ele sai na cara do goleiro da Ponte, do Diogo Silva. E perde. Aliás, o goleiro da Ponte pegou muito ontem, né? Experiente, tá muito bem desde que chegou a Ponte Ele Preta. foi o goleiro que na Copa do Brasil de 2021, Palmeiras finalizou quase 30 vezes. Foram 30 e poucas finalizações. Ele pega tudo, vai pros pênaltis e ainda pega pênalti. Exatamente. Ele tava no CRB. Ele, pra quem não sabe, é aquele goleiro mascarado, né? Depois ele joga no Vasco também. Por algum tempo ele jogou com uma máscara de proteção. Do Vasco é Thiago, não é o Diogo Silva. Não foi o Diogo Silva? Não, do Vasco é Thiago Rodrigues, o Batman. Ah, eu achei que era o mesmo. Não. Ah, mas ele jogou no Vasco também ou não? Deve ter passado. Todo mundo passou no Vasco. Assim como todo mundo passou na Ponte. Exatamente. Mas agora eu já não sei mais se ele é o goleiro mascarado. Não, acho que ele chegou a usar, mas ele não é o do Vasco. Ah, tá, mas ele usou também Sim. máscara. Ah, entendi. Eu tinha na minha cabeça que eles eram a mesma pessoa, inclusive. Ele tava no passado no Paysandu. São Batmans diferentes. São Batmans diferentes. Mas ontem ele realmente fez um grande jogo e poderia ser mais pro Corinthians, mas a Ponte também em alguns momentos teve ali chances e poderia ter saído com o empate do Moisés Lucarelli. O Martínez, ele é expulso, ele passa pelo Vasco em 2016, eu tô vendo aqui. 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 também. Mas eu achava que ele era o Batman mascarado, mas de fato não é. Mas bom goleiro pelo menos pro nível da Ponte Preta, que vai jogar uma Série C esse ano. E falar do Thales Magno, né, cara? O Thales Magno é o melhor jogador do Corinthians em 2025. Se o Yuri Alberto lembra aquele Yuri Alberto de um passado recente, se outros jogadores como o Memphis também ainda, né, não engrenam, o Thales Magno faz um começo de temporada muito bom, né? E ontem driblou até a poça d'água para fazer o gol do Corinthians. Então fica o destaque aqui, mais do que positivo, para esse início de temporada do Thales Magno vestindo as cores do Timão. E como explicou o Pedro Ramiro, né? O Thales Magno tem essa questão também de precisar renovar o visto, né? Até porque ele está jogando por empréstimo no Corinthians. O Corinthians ainda tenta a renovação contratual com ele, então pode ser uma baixa aí no final de semana. O Corinthians que joga já neste sábado, né? Duelo que acontece na Neoquímica Arena. Por sinal, passar até
a escalação da Rádio Bandeirantes para esta partida do Timão, já passando também a programação da Rádio Bandeirantes do final de semana. Ó, já aproveitando então o hino do Corinthians, amanhã, sabadaço, teremos o Concentração das 5 às 6 horas da tarde no comando do Felipe Melo para a jornada esportiva na Neoquímica Arena de Corinthians e Noroeste. 6h30 da tarde tem bola rolando, narração do Canhão Rogério Assis, comentários de Cláudio Zaidan, e o Pedro Ramiro estará nas reportagens. E aí depois, na sequência, tem o clássico Sansão entre Santos e São Paulo, 8h30 da noite na Vila Belmiro, narração de Ulisses Costa, comentários de Leandro Quesada, as reportagens do Bruno Migliozzi e de um tal Paulo do Vale. E aí no domingo teremos o Concentração do meio-dia até às 6 horas da tarde, e aí 6h30 no Brinco de Ouro da Princesa tem Guarani Palmeiras, narração do Pedro Martelli, comentários do Alexandre Pretzel, e eu estarei nas reportagens desta partida. Então está aí o cardápio de opções para você acompanhar o futebol da Rádio Bandeirantes neste final de semana. Quero